favor, me corrija, tá? Se eu estiver falando uma besteira, mas eu acho que é de fundamental importância. O fisiculturista sempre negligenciou, por mais que hoje a galera fale que é importante, ainda é negligenciado, ou às vezes é tratado com ignorância, que é a questão do aeróbico. Existem as zonas, né, de treinamento, onde você precisa trabalhar dentro de uma faixa de frequência cardíaca ali, para que você crie adaptações que são importantes. E a galera fala muito de colesterol, 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 só que o colesterol ele é responsável pelo transporte. E a galera esquece que as vias por onde esse transporte ocorre, elas precisam de atenção também, né? E quem vai tratar dessa saúde vascular e da saúde cardíaca também é esse exercício para o coração, que é o exercício aeróbico. Queria que você falasse para o pessoal sobre a questão das zonas de treinamento e o que você acha que seria uma frequência interessante para um fisiculturista manter, né, de volume de cardio, quantas vezes na semana, a zona que ele deveria trabalhar, para que isso funcione aí como uma ação preventiva. Perfeito. Pessoal, então é assim, quando a gente pensa em alta performance, tá? A gente está falando de alta performance, a gente tem que pensar que o nosso coração ele vai passar por algumas adaptações. Então, quando a gente pensa em atividade de resistência, que é a musculação, o que o nosso coração vai sofrer? Uma sobrecarga de pressão. Então, o sangue ele vai chegar com uma pressão maior no teu ventrículo esquerdo, que é a parte que vai receber o sangue, mandar para o resto do organismo, e, consequentemente, você vai evoluir com uma adaptação que chama hipertrofia concêntrica. O que é hipertrofia concêntrica? A cavidade cardíaca, ela diminui de tamanho, e as paredes, parede lateral e parede septal, elas ficam maiores, ficam mais espessas. Isso é uma coisa que o cardiologista e o ecocardiografista têm que tomar muito cuidado, porque isso é uma adaptação decorrente da atividade de resistência. Por que você está me falando isso, Diogo? Porque se eu tenho um atleta que treina pesado, ele vai ter essa alteração. O coração dele vai se adaptar a isso. E eu não posso ver aquele eco e me assustar. E falar, nossa, o coração dele é um coração patológico. Não, o coração dele é um coração adaptado à atividade de resistência. Do outro lado, eu tenho o maratonista, o ciclista, o triatleta. O triatleta, que faz muita atividade aeróbica, o coração dele vai trabalhar com uma sobrecarga de volume. Não vai chegar muita pressão, vai chegar muito sangue. A cavidade cardíaca aumenta de tamanho e as paredes ficam mais finas. Isso chama hipertrofia excêntrica. Eu vejo isso no eco, tá? E tenho que saber avaliar isso. Primeira coisa, se eu tenho um fisiculturista evoluindo com hipertrofia excêntrica, que é a sobrecarga de volume, não está batendo. Alguma coisa está acontecendo, aí eu tenho que investigar a doença. E a recíproca também é verdadeira. Um ciclista evoluindo com hipertrofia concêntrica não está batendo. Diogo, por que você está me falando isso? Porque o esteroide, o hormônio, ele também evolui com hipertrofia concêntrica. Então, quando eu tenho um coração de um fisiculturista com esse grau de hipertrofia, eu tenho que pensar, será que ele é adaptado ou será que é o hormônio? E aí tem um exame específico, que é o ecocardiograma com strain, que a gente vai discutir mais para frente, que me ajuda a diferenciar isso. Tá bom, Diogo, por que você está falando tudo isso? O que tem relação com a atividade aeróbica? Beleza. Quando eu evoluo com hipertrofia concêntrica, pessoal, que eu falei para vocês, que é da musculação, se essa hipertrofia vai evoluindo demais, o coração começa a ter disfunção pelo grau de hipertrofia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma sobrecarga de volume, eu tenho que contrabalancear. O que vai contrabalancear isso? Atividade aeróbica. Por isso que todo fisiculturista provavelmente evolua com hipertrofia concêntrica. E eu preciso controlar essa progressão com atividade aeróbica. E o maratonista, que evolui com hipertrofia excêntrica, também precisa fazer musculação. Então, quando alguém me pergunta, o que é mais importante, aeróbico ou musculação? São os dois juntos. Não tem como não ter, tá? Sempre os dois juntos. Porque vai fazer isso que chama relaxamento ventricular. Não sei se está muito complexo. Mas, assim, eu tenho que relaxar esse ventrículo. Para eu relaxar esse ventrículo, Luan, eu tenho que fazer a sobrecarga de volume, que é o aeróbico. Beleza, Diogo, eu entendi que tem que fazer aeróbico, mas eu tenho medo de catabolizar, eu sou open. Tá bom, beleza, você tem medo de catabolizar? Então eu vou te mostrar a zona específica para você treinar. O fisiculturista, Luan, ele tem muita sorte, mas muita sorte.
Porque a zona 2 são 5 zonas de treinamento, zona 1 a 5. A zona 2 é a zona que vai otimizar a queima de gordura e vai otimizar o relaxamento ventricular. Então, a zona 2, além de queimar gordura, é a que mais ajuda o coração. O fisiculturista tem muita sorte. Porque toda vez que ele está trabalhando na zona 2, ele está queimando a gordura o máximo possível e ele está auxiliando o coração. E isso, pessoal, não é correndo. Lógico que é individualizado. Cada paciente, o Marcelo ele fez ergospirometria, ele tem a zona dele 2. Cada paciente vai ter um limiar de frequência para trabalhar na zona 2. Mas, normalmente, é na velocidade 6, 6,5 da esteira. Não é correndo igual a gente pensa que é, tá? Então, eu sempre trabalho isso na cabeça de todo mundo que usa esteroide e de fisiculturista. O aeróbico é inegociável. O aeróbico faz parte do seu tratamento. Diogo, quanto tempo? No mínimo 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Quanto mais, melhor. Diogo, posso fazer os 7 dias? Deve. Diogo, posso fazer 1 hora? Deve. Então, isso ajuda muito o coração. Sem falar no que o Luan citou. Quanto mais cardio eu fizer, mais vou liberar neurotransmissor e vou ajudar também no controle do colesterol. Vou ajudar na liberação de insulina, diminuir a resistência à insulina. Então, assim, cara, não adianta você ficar se entupindo de metformina, de estatina, e não fazer o básico, o mais barato, que é o cardio. O cardio, assim, tem que ser feito. Deixa eu te perguntar, e o cardio forma de HIIT, você acha que tem benefício? Alguma O coisa? cardio forma de HIIT tem benefício, mas o que o nosso coração gosta, André? Ele gosta de cadência. O que é isso? Ele gosta que você faz os 40 minutinhos. Para que a gente indica mais HIIT? Para o cara que às vezes está sem tempo. Diogo, poxa, meu treino dura 2 horas, eu consigo fazer meia hora de cardio. Faz o HIIT. Tá? Mas, Diogo, eu quero fazer o ideal. Eu quero virar pró, quero ter longevidade, quero focar na saúde. Cara, tira 40 a 1 hora por dia para fazer na zona 2 de treinamento. Se eu tiver 20 minutos para fazer para o coração, é melhor fazer os 20 minutos na zona 2 ou os 20 minutos na zona 2. de HIIT? Na zona 2. Faz os Até para queima de gordura em si, a zona 2 é melhor que o HIIT, né? Sim, sim, perfeito. A zona 2 é o que eu te falo, Marcelo. Cara, é muita sorte, porque otimiza BF, diminui BF e relaxamento ventricular. Tem uma Diogo, pergunta. você falou que, só para a gente não sair desse tema ainda, Tchelito, Sim. eu queria saber em relação ao que determina a zona. É a frequência cardíaca, o VO2 do atleta, o que é levado em consideração para você determinar essa zona de treinamento? A zona de treinamento, Luan, a gente tem limiares. E cada limiar que a gente alcança, a gente consegue definir qual o metabolismo que você está entrando, se é no lactato, se é da glicose, e, consequentemente, você consegue definir de forma individualizada qual que é a frequência cardíaca que você chegou nisso. Para definir zona de treinamento, você tem 2 maneiras. Diogo, qual que é a melhor de todas? A melhor de todas chama ergospirometria. Ergospirometria é você fazer o teste ergométrico. Para quem não conhece, o teste ergométrico é o teste da esteira. Você faz a esteira com os eletrodos no peito, e aí você consegue avaliar se faz arritmia, você consegue avaliar se a tua pressão vai aumentar durante o treino, você consegue avaliar se tem alguma alteração para pensar em isquemia, artéria entupida do coração. Isso é o teste ergométrico. A ergospirometria ela é muito melhor. Tá? Então, a ergospirometria, além de você fazer o teste ergométrico, você tem um analisador de gases, que é aquela máscara. Aí, meu amigo, você consegue avaliar tudo. VO2, duplo produto, capacidade funcional, e aí você consegue definir esses limiares, mano. Você consegue saber certinho, quando você chega, qual frequência você começa a queimar mais gordura, qual frequência você está queimando mais glicose, qual frequência você começa a otimizar teu VO2. Porque a gente está falando aqui muito de fisiculturista, mas a ergospiro, ela é assim, indispensável, por exemplo, para o ciclista, que ele quer correr mais em mais tempo. Porque o que eu faço? Eu calculo como eu vou aumentar o VO2 dele. E aí eu falo assim, ó, agora você vai treinar na frequência de tanto a tanto por tanto tempo. Na próxima maratona que ele for, em teoria, ele vai percorrer o mesmo percurso em menos tempo, porque a gente aumentou o VO2 dele.